de novo, uma questão de reforma associada à expansão da reforma. Fundação Getúlio Vargas. Então essa é uma questão interessante. O Concílio de Trento, um dos mais importantes da história da Igreja, foi convocada com o objetivo principal de redefinir as doutrinas da fé católica. Dentre as consequências diretas ou indiretas estão: primeiro momento, o Concílio de Trento é a reação da Igreja Católica contra a rápida expansão do luteranismo ou protestantismo. Então a Igreja se reúne no Concílio de Trento. Não esqueça, concílio é a reunião do Papa com bispos. Reuniram-se na cidade de Trento para fazer uma análise que durou anos. E um dos grandes papas desse Concílio de Trento foi o Papa Paulo III. E estudaram, observaram o que Lutero estava pregando, né? Havia pregado, só manteve 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, acabou com a veneração, o culto às imagens. Mas o Concílio de Trento, depois de anos e anos de estudo, chegou a algumas conclusões. Manteve os dogmas, manteve o culto às imagens, manteve todos os sacramentos. E dentro do Concílio de Trento foi aprovado, foi oficializada a criação da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola. Por isso, os jesuítas também são chamados de inacianos. Veja o que pede a questão: as consequências do Concílio de Trento, as consequências diretas ou indiretas. Então, alternativa A redação da encíclica Humanae Vitae pelo Papa Pio XII e a tendência ao ecumenismo religioso. Não corresponde, porque essa é uma encíclica que veio séculos após o Concílio de Trento. Letra B. A aceitação de algumas críticas oriundas da Reforma Protestante sobre os dogmas da Igreja e a rejeição do movimento de Contra-Reforma. Ao contrário, manteve os dogmas da Igreja e impulsionou a Contra-Reforma. O surgimento da teologia da libertação e a expansão e o fortalecimento das ordens dos cistercienses. Ora, surgimento da teologia da libertação é século XX, completamente fora de tempo. Letra D. A censura de livros a fim de evitar a propagação de ideias consideradas heréticas, o fortalecimento e a expansão da Companhia de Jesus. Verdade, a Igreja, no transcorrer do concílio, fez uma lista de livros que considerava atentatório à moral cristã e que, portanto, eram heréticas. E, ao mesmo tempo, o Concílio de Trento fortalece a Companhia de Jesus, os soldados de Cristo, cuja principal especialidade era a catequese. Perceba que a Igreja Católica perde seus adeptos, seguidores na Europa, mas os ganha na América. Está esquecendo que para o Brasil, que era dominado por Portugal, vieram os jesuítas do porte, do calibre de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que trabalharam, não só eles, mas são os grandes nomes, trabalharam com afinco para a conversão dos nossos silvícolas, nativos indígenas ou índios. Mas isso também aconteceu no lado espanhol, porque a reforma não atingiu
nem Portugal e Espanha, que se mantiveram predominantemente católicos, esmagadoramente católicos, e nem a Itália, porque era a sede do papado, não é mesmo? Então, esta é uma consequência direta e indireta da Contra-Reforma que foi feita pelo Concílio de Trento. Letra D. Mas vamos olhar a alternativa E também. A condenação das ideias heréticas do monge beneditino Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele é o fundador da Ordem da Companhia de Jesus. Portanto, está completamente errado. Além de que se manteve o dogma da infalibilidade do Papa. Então, esta questão fechou uma boa questão.